Para analisar o significado do termo orientalismo jurídico, será utilizada uma abordagem do termo por parte das obras Orientalismo Legal, de Temur Ruscola, e a obra de Orientalismo, de Edward Said. De acordo com Ruscola, orientalismo jurídico é a análise e a visão dos sistemas jurídicos orientais por parte de dois sujeitos principais, o sujeito jurídico europeu e o estadunidense. Este surge como um campo de estudos a partir do orientalismo, propondo um discurso de superioridade entre os ordenamentos e sistemas jurídicos ocidentais em relação aos orientais. Suas origens estão no processo do direito comparado, sendo que as estruturas jurídicas orientais são diretamente comparadas, quanto ao seu conteúdo e estruturação, em relação aos sistemas jurídicos do Ocidente, estabelecendo-se assim uma relação de superioridade entre um e outro. Na obra Orientalismo Legal, o autor tem como base de sua análise a relação entre a visão do direito por parte da Europa e dos Estados Unidos em relação ao direito da China. Segundo Ruscola, foi estabelecido um discurso que afirma a inexistência de um possível direito chinês, já que este se confunde com elementos da moral e da ética, pautados principalmente pela lógica confucionista, que é cultural do país. Em contrapartida, do outro lado dessa perspectiva, analisa-se o Ocidente, e principalmente os Estados Unidos, que, segundo o autor, é um povo muito jurídico e apegado às formas formais e literárias da Constituição do Direito. Por meio dessa perspectiva de contrassenso e discriminação em relação ao direito oriental, Ruscola afirma que essa visão é fundamentalmente equivocada, já que por meio desta surgiu uma forma de discurso legitimador em relação à dominação e à exploração desses povos. Ele cita, por exemplo, que esse discurso tem a capacidade de provocar uma, entre aspas, exclusão legal e uma depreciação etnocêntrica em relação a esses indivíduos. Vou abordar agora as características do orientalismo jurídico. O orientalismo jurídico é um sistema de afirmações que podem ser feitas: 1. Sobre colônias e povos coloniais, 2. Sobre poderes colonizadores e 3. Sobre a relação entre os dois. Ruscola propõe uma história do orientalismo jurídico em que um conjunto de narrativas de circulação global vão falar sobre o que é direito e quem o possui. Assim, o orientalismo jurídico se manifesta em 3 discursos diferentes: o europeu, o estadunidense e o auto-orientalismo. Em relação às características em si do orientalismo jurídico, podemos basear principalmente na obra de Edward Said, que destaca em primeiro lugar que o orientalismo, em suas várias formas, frequentemente perpetua estereótipos e preconceitos sobre as sociedades e culturas do Oriente Médio e da Ásia. Nesse sentido, no contexto jurídico, isso se traduz na criação de leis e políticas que podem ser influenciadas por ideias errôneas e simplistas sobre essas regiões. Em segundo lugar, as condições de poder em que Said sustenta que o orientalismo estava intrinsecamente relacionado com a dinâmica de poder e dominação do Ocidente sobre o mundo oriental reflete na influência das potências ocidentais na formulação e aplicação do direito internacional, frequentemente em detrimento de nações orientais. Além disso, há também questões como a falta de representação e voz própria, na medida que o orientalismo exclui a voz e a perspectiva das pessoas e culturas orientais, deixando nas mãos de acadêmicos e legisladores ocidentais, na quais, ao se aplicar ao campo jurídico, as decisões importantes muitas vezes são tomadas sem a participação significativa das nações orientais, acreditando que o desempenho jurídico do Ocidente seria melhor que o Oriente. Por fim, em relação às características, cabe um enfoque nas relações jurídicas entre o Oriente e o Ocidente. Aqui cito de novo o autor Ruscola, que irá abordar concentrando nas relações jurídicas entre o Ocidente, que representa frequentemente como um local de direito, e o Oriente, que é representado como um lugar de não direito. Assim, essas relações são moldadas por concepções eurocêntricas, prejudicando muitas vezes as concepções de um direito universal. Orientalismo e pluralismo jurídico. O pluralismo jurídico consiste em uma corrente doutrinária que prevê que a pluralidade dos grupos sociais corresponde a sistemas jurídicos múltiplos compostos com relações de colaboração, coexistência, competição ou negação. O indivíduo se determina em função de suas vinculações múltiplas
a essas redes sociais jurídicas. No plano político, as teorias antropológicas relativizam a tendência do Estado de se apresentar como fonte principal ou exclusiva do direito. No plano metodológico, essas teorias mostram a necessidade de pesquisar as manifestações do direito fora dos domínios onde a teoria clássica das fontes do direito os situa. O pluralismo jurídico é um fenômeno universal. Toda sociedade é estruturalmente plural e pratica vários sistemas de direito. Nas sociedades estatais, o pluralismo jurídico não é obrigatoriamente antagonista do direito estatal. O Estado pode tolerar e encorajar o pluralismo para reduzir as tensões sociais ou tornar mais eficaz sua autoridade. Nas sociedades tradicionais, a forma geral de pluralismo jurídico consiste na diferença entre as regras que regem as relações entre os grupos. A coexistência da sociedade global é assegurada pela primazia política de um dos grupos, geralmente ligado às formas de dependência econômica. Para Said, o Oriente no orientalismo nada mais é que parte integrante da cultura material europeia e de sua civilização, ao definir a relação entre o Ocidente e o Oriente como uma relação de poder, de dominação de graus variáveis de uma hegemonia complexa. Ele diz: não se deve nunca supor que a estrutura do orientalismo não passa de uma estrutura de mentiras e mitos, que, caso fosse dita a verdade sobre eles, partiriam com o vento. Eu mesmo acredito que o orientalismo é mais particularmente válido como um sinal do poder europeu-atlântico sobre o Oriente, que como um discurso verídico sobre o Oriente, que é que, em sua forma acadêmica ou erudita, ele afirma ser. O direito moderno, eurocêntrico, é um instrumento poderoso de reprodução do colonialismo, promovendo exclusões abissais, com uma narrativa travestida de progresso. Do outro lado desse abismo jurídico, há, entretanto, múltiplos universos jurídicos. São desperdiçados, invisibilizados e classificados como inferiores, primitivos, locais, residuais ou improdutivos. Mas há que repensar o pluralismo jurídico e o direito oriental em face das questões globais. E nessa perspectiva, o direito ocidental coloca o direito oriental nessa mesma camada, esse mesmo grupo de direitos locais, ou seja, que não tem validade nas questões globais. Inicialmente, é necessário refletir sobre o que significa ser oriental e asiático, e como essa identidade é frequentemente reduzida a uma resposta geográfica simplista, que gira em torno de países que pertencem ao Oriente Médio, como a Arábia Saudita e Irã, e a parte do Extremo Oriente, como a China, Japão e as Coreias. Contudo, esse método para definição daqueles que são ou não orientais e asiáticos não pode ser fundamentado apenas nas características geográficas e no binômio Oriente-Ocidente, por ser uma simplificação excessiva de uma realidade cultural que se transformou durante todo o período histórico, em que a assimilação cultural por ambas as regiões provocou uma realidade cultural rica e diversificada. O Oriente não possui, portanto, uma identidade cultural homogênea. Essa diversidade é muitas vezes apresentada de maneira exótica e vista de forma estranha, em fragmentos escolhidos de maneira descuidada para representar e definir uma cultura. Isso pode levar a uma visão distorcida e incompleta do que realmente é ser oriental e asiático, e de como essa região geográfica possui a riqueza das diferentes culturas que a compõem e que devem ser interpretadas diante da sua realidade, e não a partir de pressupostos já consolidados no mundo ocidental. Com a tentativa de não reduzir a identidade de todos esses povos a uma concepção eurocêntrica.
Para exemplificar a presença do orientalismo jurídico no cenário atual, é válido ressaltar a compreensão euro-estadunidense em relação ao direito da China. Este exemplo é analisado por Rúscula e afirma que a China não desenvolveu um direito societário, o que levou à falta de formação de capital industrial intensivo. Assim, insinua-se que a China não desenvolveu as instituições jurídicas necessárias para a industrialização, uma vez que a lei chinesa se desenvolveu sob uma ótica de império, sendo esta uma hipótese jurídica para a grande divergência, que consiste no debate acerca da revolução industrial, do desenvolvimento econômico-tecnológico do Ocidente e das razões pelas quais o Oriente não avançou rumo à industrialização. Em meados do século XIX, os Estados Unidos estabeleceram um tribunal especial para a China, incorporando a China Qing como maior distrito sob jurisdição. Esta corte extraterritorial operou por cerca de um século. Suas consequências impactam a percepção que a própria China republicana desenvolveu sobre si e sobre o seu direito. Além disso, vale citar a questão da Guerra do Ópio, em que a lei chinesa foi descrita em periódicos e discursos oficiais europeus tanto como exemplo como causa da barbárie, despotismo, atraso e incivilização. Essas imagens da lei chinesa, de acordo com Li Shen, escritor da obra Lei Chinesa em Olhos Imperiais, foram tão influentes que ainda moldam as representações ocidentais contemporâneas de questões relacionadas ao direito e governança da China. Os conflitos civilizacionais contemporâneos, uma teoria popularizada por Samuel Huntington no final do século XX, descreve as tensões que surgem devido às diferenças culturais, religiosas e éticas entre sociedades em um mundo cada vez mais interconectado. Huntington argumentou que, após o fim da Guerra Fria, as lutas ideológicas deram lugar a choques culturais como principais fontes do conflito global, afirmando que, abre aspas, no final da década de 80, o mundo comunista desmoronou, e o sistema internacional da Guerra Fria virou história passada. No mundo pós-Guerra Fria, as distinções mais importantes entre os povos não são ideológicas, políticas ou econômicas. Elas são culturais. Os povos e as nações estão tentando responder à pergunta mais elementar que os seres humanos podem encarar. Quem somos nós? E estão respondendo a essa pergunta da maneira pela qual tradicionalmente a responderam, fazendo referência às coisas que mais lhe importam. As pessoas se definem em termos de antepassados, religião, idioma, história, valores, costumes e instituições. Elas se identificam com grupos culturais, tribos, grupos étnicos, comunidades religiosas, nações e, em nível mais amplo, civilizações. As pessoas utilizam a política não só para servir aos seus interesses, mas também para definir suas identidades. Nós só sabemos quem somos quando sabemos quem não somos. E muitas vezes quando estamos contra quem estamos. Fecha aspas. Samuel Huntington em seu livro Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, página 20. Nesse sentido, verifica-se que esses conflitos podem ser observados em várias partes do mundo. Por exemplo, as tensões entre o Ocidente e o mundo islâmico frequentemente refletem diferenças culturais e religiosas. A guerra no Afeganistão e a invasão no Iraque após os ataques de 11 de setembro de 2021 são exemplos notórios desses conflitos. Outro exemplo é a crescente rivalidade entre China e os Estados Unidos, que envolve diferenças culturais, econômicas e políticas. As tensões em torno de Taiwan, os direitos humanos e a competição por recursos econômicos são sintomáticas também desses choques civilizacionais. A antropologia jurídica desempenha um papel crucial na análise desses conflitos. Ela examina como as diferenças culturais influenciam a percepção e a aplicação de justiça em diferentes sociedades, bem como sistemas legais podem ser um terreno de disputa nessas tensões. Compreender as complexidades dos sistemas jurídicos e sua interação com as diferentes culturas é fundamental para mitigar os conflitos. Além disso, a busca por soluções requer o diálogo intercultural e a promoção de compreensão mútua. A antropologia jurídica pode ajudar a identificar áreas de convergência e divergência nos sistemas jurídicos e a desenvolver abordagens que respeitem os valores e as tradições culturais de todas as partes envolvidas. Edward Said faz uma análise que demonstra uma China que tem caminhado nos últimos anos para um padrão de ouro no quesito de leis para investimentos. Porém, isso também pode ser um indicativo de algo perigoso,
que além do exterior ocidental impondo seus ideais, os próprios orientais, após séculos de submissão de um sistema jurídico que vem do Ocidente, foi forçado e tratado por muitos como superior. Agora também os próprios chineses acreditam nessa narrativa, sendo uma explicação plausível para a criação de direitos de mercado tão similares aos europeus e estadunidenses. Outros sinais desse auto-orientalismo chinês pode ser visto na aprovação do novo e primeiro Código Civil chinês. Isso porque ele vem se distanciando das raízes das instituições judiciárias, que eram todas baseadas nos sistemas soviéticos. Porém, agora, com as reformas, os ideais são declaradamente inspirados nos Estados Unidos. Com isso, podemos ver que a China teve uma grande oportunidade desperdiçada na criação do novo código, pois eles tinham a chance de se desvincular à submissão e à ideia de superioridade ocidental que desde muito tempo existia. Porém, o código feito foi inspirado em sistemas vinculados ao Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, ocasionando novas críticas em relação às decisões judiciais da China contemporânea. O Destino Manifesto como expressão da invisibilização do orientalismo jurídico. O fim da Guerra Fria marcou o sucesso dos Estados Unidos e do Reino Unido na contribuição para a extinção do Estado socialista da União Soviética, apesar de verdadeira a tônica oposta, existindo também um esforço soviético para o colapso do neoliberalismo dos Estados ocidentais. Dessa forma, o enfoque dos Estados colonialistas do Ocidente mudou, sobretudo dos Estados Unidos. A vítima da política dominadora tornou-se quase que exclusivamente os Estados orientais, não europeus, principalmente os islâmicos. Apesar do cenário ter passado a ser composto por novos personagens, a essência discursiva e praxeológica se manteve, o destino manifesto, presente na cultura do Estado estadunidense desde seu processo de formação territorial. O destino manifesto é uma ideologia que respalda uma prática colonial. Foi a ideia adotada e disseminada pelas 13 colônias na formação do Estado estadunidense. Era defendida a tese de que o povo americano havia nascido com a obrigação divina de colonizar o território da América do Norte, chancelando as práticas violentas no processo de conquista territorial. O povo branco, assim, aniquilava os povos nativos daquela terra, escravizando-os, assassinando e expulsando-os com um forte pretexto ideológico. Foi uma estratégia de narrativa e doutrinação perfeita. O povo passou a colonizar pelo Estado, acreditando na sua missão colonizadora. O Destino Manifesto é, portanto, a reescrita da teoria do fardo do homem branco, proposta pelo inglês Rudyard Kipling. O homem branco teria a missão de civilizar os não brancos, independente da maneira e circunstância. Nesse mesmo passo, os Estados Unidos começaram a impor seus interesses geopolíticos e econômicos, principalmente no início dos anos 2000. O pretexto era a necessidade de levar adiante a civilização, a democracia liberal e o respeito aos direitos humanos aos países orientais, sobretudo os árabes, como Iraque, Síria, Afeganistão. Assim como no Destino Manifesto, a instauração da democracia como modelo necessário de gestão de um Estado serviu como pretexto ideológico para atingir os objetivos dominadores de seu Estado e governos. A busca por commodities era o objetivo central, mas se fantasiava da tentativa de levar para esses países o modelo correto de lidar com seu povo. A outra roupagem estratégica utilizada pelos Estados Unidos foi a luta contra o terrorismo. A generalização proposital foi a narrativa perfeita para a dominação estadunidense. Os Estados orientais são terroristas, portanto, atacá-los-ei para defender a mim e ao mundo. Foi apenas um pretexto para a conquista das commodities, sobretudo iraquianas. Muito bem compôs o músico armeno Serj Tankian em sua música The Unthinking Majority, a maioria não pensante em tradução literal. Considero que você esteja errado, insinuando que eles estão segurando uma bomba, abrindo o caminho para a Brigada do Petróleo.
A exposição feita objetiva apontar como os interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos e, claro, de alguns outros países ocidentalizados como Inglaterra e França serviram como uma máquina de invisibilizar o modelo organizacional dos Estados orientais e de sua autodeterminação jurídica.